Se você é uma social media iniciante ou você já atua há bastante tempo na profissão e mesmo assim você trava na hora de passar o preço para o cliente, você tem medo de passar o valor para o cliente e levar um não, ou na hora de precificar você não sabe como calcular esse valor, você tem medo de ter passado o preço errado para o cliente, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo será um divisor de águas na sua vida e você nunca mais vai ficar com dúvida quando for precificar qualquer serviço que seja para o seu cliente, sendo social media ou não. Esse vídeo aqui vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre como calcular o seu preço. Eu sou Jamile Fernandes, eu atuo como social media há 8 anos e seja muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já se inscreve, já deixa seu like, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Deixa eu te falar uma coisa que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado logo quando eu comecei a prestar serviços no digital. É uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ser iniciante é ser diferente de ser amador. E se você está aqui, provavelmente você está buscando conhecimento. Você já estudou sobre a área, você já sabe fazer muitas coisas no digital, você já consegue prestar um excelente serviço, ou mesmo que você nunca tenha tido um cliente antes, você tem todo o conhecimento aí na sua cabecinha e só falta executar. Então você precisa entender que você não é amador ou amadora, você é apenas iniciante e o valor, ele não pode ser justificável em relação a isso. Então, não adianta você falar, vou cobrar baratinho agora porque eu sou iniciante. Tira isso da sua mente, porque definitivamente isso não existe. E esse foi um dos erros que eu cometi e eu sei que muitos social medias cometem esse erro também quando estão iniciando na profissão. Bom, mas sem mais delongas, eu vou passar aqui para vocês uma planilha de precificação que eu utilizo depois de errar muito ao cobrar o valor dos meus clientes de social media. Eu comecei cobrando por pacote e eu entendi que esse era um erro, porque eu passava 3 opções de pacotes para os meus clientes. Nessas opções de pacotes, o cliente ele sempre queria o pacote mais barato, porém ele perguntava se poderia ter a entrega do pacote mais caro. Então, isso vai acontecer. Por isso que eu aboli os pacotes da minha negociação com o cliente. Então, sempre que um cliente pede um orçamento aqui para mim, eu personalizo de acordo com a necessidade do cliente, porque cada cliente tem um momento de empresa diferente, cada cliente tem uma necessidade diferente, cada tipo de mercado, de nicho, precisa de um marketing completamente diferente. A estratégia de conteúdo é diferente. Então, a gente sempre precifica de acordo com a necessidade do cliente e de forma personalizada. Então, partindo aqui para a tela, eu já tenho a minha planilha de precificação. Essa planilha aqui vai te trazer uma clareza sobre preço que nunca mais vocês vão ficar com dúvida. Então, iniciando aqui, a primeira coisa que você precisa levar em conta são seus custos fixos mensais, porque muita gente esquece de levar isso em conta na hora de passar o valor para o cliente. Porque primeiro que você tem custo com CapCut, você tem custo com Canva, você tem custo com inteligência artificial, então tem várias ferramentinhas que você ignora na hora de passar o valor para o seu cliente e aqui entra em custos fixos. Então, se você tem custo com internet, água, luz, mesmo que você trabalhe de casa, tá? Você precisa levar em consideração esses custos, você precisa levar em consideração os seus aparelhos periféricos, por exemplo, o seu celular, computador. Você comprou um celular, você está dividindo esse celular em 12 vezes e você utiliza o seu celular para trabalhar, entra nos custos fixos, tá? Porque, por exemplo, tô pagando R$ 200 por mês de parcela do celular. Então, quando você usa esse celular para trabalho, esse celular vai sendo desgastado. Lá no final de 2 anos, 1 ano, você precisa trocar o seu celular. Então, se você precisa trocar, você precisa ter uma reserva, né, um fluxo de caixa, uma reserva ali para trocar o seu celular, já que o seu trabalho consumiu o seu celular. Deu para entender? Então, aqui é importante colocar esses custos fixos. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Para a gente levar em consideração aqui. Qual que é a sua meta de lucro mensal? Quanto você quer ganhar como social media por mês? Suponhamos que você está iniciando agora, Jamile, minha meta inicial é R$ 5.000 por mês. É importante que você vai crescendo aos poucos, tá? Quanto que eu coloco aqui? Quanto que você tem no seu coração que você quer ganhar por mês? Eu já sou uma pessoa, eu já sonho alto. Eu já sou uma pessoa que eu já penso grande, eu coloco aqui 10, 15 mil para cima aqui por mês como social media, porque se for para sonhar, você tem que sonhar grande. Então aqui, olha só, coloquei uma média de 10 mil de lucro, né? Mas eu tenho 3 mil aí de custos fixos mensais. Então aqui
eu preciso ter um faturamento de 13 mil. 13 mil reais é a minha meta que eu quero ganhar como social media. Então, vamos lá. Outro cálculo que vocês precisam fazer. Disponibilidade de tempo. Quanto tempo você tem disponível por dia, por semana e semanas por mês para dedicar ao projeto social media. Isso é muito importante, porque às vezes você trabalha, você ainda trabalha CLT, você ajuda seus pais de alguma forma, você tem alguma função ali que você precisa conciliar com social media. De repente você é mãe, você não pode ficar o dia inteiro trabalhando, então você consegue dedicar ali no máximo 6 horinhas do seu dia, então vamos calcular isso também. Tem que levar em consideração. Quantos dias por semana? Eu coloquei aqui 5 dias por semana, né, com horário comercial, e 4 semanas por mês. Então, aqui ele já fez o cálculo, ou seja, você tem aí um total de 120 horas por mês. Ou seja, quantos clientes eu consigo atender nessas 120 horas? É isso que vocês precisam levar em consideração. Então, aqui descendo, nós vamos pro tempo médio por projeto de cada cliente. Eu preciso calcular quanto tempo que eu vou gastar com cada cliente. Isso tem que ser milimetricamente calculado. Então, aqui, ó, quanto tempo você gasta hoje para criar uma estratégia de conteúdo? Eu coloquei uma média aqui, que é o que a gente gasta para criar uma estratégia de conteúdo usando a favor a nossa inteligência artificial que temos aí. Então, tem uma aula, inclusive, na comunidade SMAN, que é a minha comunidade para social media. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui abaixo. Dentro da nossa comunidade, a gente faz aulas ao vivo a cada 15 dias e tem uma aula ao vivo onde eu ensino a criar estratégia de conteúdo utilizando inteligência artificial, que você gasta ali pelo menos umas 2 horas. É uma estratégia criada para 90 dias. Então, coloquei uma média aqui, tá? Porque sim, antes a estratégia de conteúdo, ela demandava muito mais tempo, era muito mais de 7 dias para você criar tudo na mão, fazer pesquisa de mercado. Hoje a inteligência artificial, gente, facilita demais a nossa vida. Então aqui, ó, planejamento mensal, coloquei mais 1 hora aí, agendamento, mais ajustes, então você já tem que enviar para o cliente para aprovação, o cliente demora para te responder, então você coloquei aqui uma média de 2 horas. Reuniões mais captações, quantas reuniões por mês que você faz com o cliente? Você vai fazer captação de conteúdo? Vai até a empresa do cliente fazer captação? Então coloquei aqui, ó, 3 horas por mês. Então vou tirar ali 1 hora por dia, vou lá umas 3 vezes captar conteúdo, vídeo, se o cliente for local, obviamente, tá? Aqui também tem o tempo médio para design e edição de vídeos, tá? Coloquei design, mas design e edição de vídeos. Então, ó, vou colocar aqui um tempo maior. Vou colocar aqui 5 horas. Certo. Aqui abaixo, quando eu vou preenchendo, a gente já tem uma média de valor aqui, ó. Valor por hora de trabalho, R$ 108. Valor mínimo por projeto, 1.408. Ou seja, você não pode cobrar menos que 1.408 nesse projeto específico aqui, levando em conta o que você tem de hora disponível no seu mês e a sua meta financeira. Se eu aumento a minha meta financeira aqui, suponhamos que eu vou colocar 15 mil reais por mês. Olha só, o valor mínimo por esse projeto já aumentou para R$ 1.950. Se eu coloco aqui, beleza, eu faço uma pesquisa aqui mais aprofundada de estratégia de conteúdo, eu uso a inteligência artificial ao meu favor, mas eu também vou pesquisar mais a fundo, eu vou gastar 5 horas na estratégia de conteúdo. Aqui foi para R$ 2.400. Tem um adendo que eu quero que vocês levem em consideração também, que entra nisso que eu falei. Hoje a gente tem uma facilidade com inteligência artificial, mas isso não significa que está tudo automatizado. Não significa que você tem que colocar ali o seu conhecimento, o seu feeling sobre o negócio do cliente. Então aqui, ó, você pode ser mais preciso ao calcular a hora com cada função dentro do projeto desse cliente. Suponhamos que esse cliente aqui também, ele quer o tráfego pago. Aqui você vai adicionando também o tráfego pago e quanto tempo que você vai levar para subir uma campanha, para configurar uma conta de anúncio, e aqui ele vai te dar uma média de valor. Mas é isso, essa planilha aqui facilita a sua vida, porque esse valor que nós temos aqui não significa que você vai cobrar aqui R$ 2.400 nesse projeto. Não é isso. Esse daqui é o valor mínimo para você falar assim, opa, eu consigo alcançar minha meta financeira, eu consigo aqui ter um lucro com esse cliente, né? Então, assim, suponhamos que aqui também você tem um custo com design. Então, ó, Jamile do céu, contratei um design, contratei um editor de vídeos. Eu pago para esse editor de vídeos um valor ali de R$ 1.000 por mês, sei lá, para ele me ajudar. Pronto, seu custo fixo aqui saiu de 3 mil, foi para 4.
Dito isso, o seu projeto vai aumentando também, tá? O valor do projeto vai aumentar conforme qualquer número que você mudar aqui, o valor do seu projeto vai aumentar. E aqui, dessa forma, é como eu calculo o valor da minha hora como social media, dessa forma que eu precifico os meus serviços. É claro que antes eu entendo que o cliente ele precisa no negócio dele. Às vezes o cliente precisa de uma otimização da ficha do Google Meu Negócio. Às vezes o cliente precisa de o tráfego pago, como eu disse, precisa de alguns serviços a mais. A gente vai incluindo aqui nessa planilha, tá ok? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui já foi direto ao ponto, sem enrolação, mas se você quiser aprender mais sobre precificação de serviços, sobre como mandar uma proposta para o cliente bem elaborada, bem produzida, personalizada, para fazer com que esse cliente feche com você, como fazer uma reunião com esse cliente e trazer esse cliente para sua base, fechar ali na reunião. Se você é um profissional que ainda você sente essa insegurança de falar assim, meu Deus, na reunião eu travo, não consigo fazer reunião com o cliente, você precisa fazer parte da melhor comunidade de social medias que existe nesse Brasil, que é a comunidade SMAN. Dentro da comunidade SMAN, nós fazemos aulas ao vivo a cada 15 dias. Nessas aulas ao vivo, nós pegamos aqui, ó, todas as suas dúvidas sobre precificação. A gente explora várias formas de calcular a sua precificação, a gente explora prospecção de cliente. Então, se você não tem cliente na comunidade SMAN, você tem várias estratégias de prospectar clientes bons que paguem bem também, porque tem esse lado. Então, dentro da comunidade SMAN é o lugar que, se você é social media, ela foi feita para você. Dentro da comunidade SMAN também nós temos um grupo no WhatsApp que tem centenas de social medias lá para você fazer network, para você fazer parcerias. Então lá você encontra de tudo que você precisar em relação ao social media para você sentir segurança e alcançar a sua meta financeira. Tá ok? Independente de qual seja a sua meta financeira como social media, eu garanto que dá para alcançar, porque nós temos alunos lá que já fez muito mais de 15 mil reais, 20 mil reais por mês como social media. Tem até vídeo, tem até plaquinha de faturamento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. Não deixe de se inscrever nesse canal, de curtir, comenta aqui o que você achou. Comenta aqui o que você achou, porque também você vai me ajudar a engajar nesse vídeo e entregar para muito mais pessoas, mais social medias que precisam ver esse conteúdo. E também compartilha. E é isso, até a próxima.